Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um conteúdo que é bastante simples, mas que geram muitas dúvidas. O conteúdo de hoje é frações equivalentes. Mais importante do que você entender o conceito é compreender a ideia de equivalência de frações. Compreendendo a ideia, você vai ter condições de resolver de forma prática, rápida e segura qualquer problema que envolva o conceito de equivalência de frações. Pois bem, frações equivalentes. O que é mais importante você saber, além do conceito? A ideia. Então vamos à ideia de equivalência. Então a equivalência entre frações é a possibilidade de representar a mesma quantidade em frações diferentes. Por exemplo, nós temos aqui um retângulo. Esse retângulo ele foi dividido em dois bloquinhos, um bloquinho branco e um bloquinho azul, em duas partes iguais, certo? Observa o bloquinho azul. E veja bem, se você dividir mais uma vez esse retângulo, ele vai deixar de ter duas partes e vai passar a ter quatro partes. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: a área desse retângulo ele mudou? Se você olhar especificamente para o bloquinho azul, a área que está compreendida do bloquinho azul mudou? Sim ou não? Aí você vai observar, não, professor, não mudou. A única coisa que mudou foi a quantidade de partes. Então é justamente aí que nós começamos a fazer a inferência da ideia de equivalência. Equivalência é a possibilidade de tu representar a mesma quantidade em várias partes diferentes, em várias frações, porque frações são partes de um inteiro. Então começa por aí, certo? Ou seja, se você observar bem, essa área ela não aumentou e nem diminuiu, ela permaneceu igual. O que mudou foi a quantidade de partes, certo? Vejamos, comparando essa figura, esse retângulo de quatro partes com o anterior, que só tinham duas partes, eu vou ter isso, ó. Olha aí, eu tenho na primeira figura, que é essa figurazinha de cima aqui, nós temos um retângulo com duas partes, certo? E já nessa figura 2 desse retângulo, nós temos um retângulo com quatro partes. Agora eu quero que você preste muita atenção, preste bastante atenção nesse bloquinho azul. A área vai continuar sendo a mesma. A única coisa que mudou foi a quantidade de partes, certo? Se você for representar cada uma dessas figuras na forma fracionária, como é que tu vai representar? Então, observa o primeiro retângulo. Eu quero representar uma fração que represente a quantidade de bloquinhos azuis. Então, aqui na primeira fração, nós vamos ter isso, ó, 1/2. Já na segunda figura, que é o retângulo que foi dividido em quatro partes, nós vamos ter a fração 2/4. Qual é a conclusão que nós chegamos? Sabendo que a parte azul continua sendo a mesma quantidade de área, significou dizer o quê? Que a fração 1/2 e 2/4 são frações diferentes que representam a mesma quantidade, certo? Então essa é a ideia de fração. Eu tenho duas frações representando a mesma quantidade de área. Viu como é simples? É muito simples você trabalhar com a equivalência de fração. A área mudou? Não, continua sendo a mesma. O que foi que mudou? A quantidade de partes. Beleza, gente? Então vamos continuar dentro da ideia. Para encontrar fração ou frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número diferente de zero. De forma prática, se você quer identificar uma fração equivalente a uma fração dada, a única coisa que você vai precisar fazer é ou você multiplica ou você divide. Só que nesse processo de multiplicar e dividir, algo deve ser executado com muito cuidado. Quando você multiplica ambos, numerador e denominador, por um mesmo número. E se você dividir, você divide ambos, numerador e denominador, pelo mesmo valor numérico. Certo, gente? Então vou mostrar para vocês agora um exemplo com a multiplicação. Então nós temos aqui a fração 1/2, que é aquela fração que nós utilizamos na ideia primária da nossa equivalência, certo? Então nós temos aí nossa fração 1/2. O que é que acontece se eu multiplicar ambos, numerador e denominador, por 2? O que vai acontecer é isso, ó. 1 multiplicado a 2 vai dar 2. 2 multiplicado a 2 vão dar 4. Então a fração resultante nós vamos encontrar é 2/4. Perceba que essas duas frações elas vão representar a mesma quantidade. Se elas representam a mesma quantidade, então eu posso chamá-las de frações equivalentes.
certo? Porque isso já está provado, porque foi a ideia anterior. Mas não significa dizer que sempre eu vou ter que multiplicar por 2. Não importa o número. Sempre que eu multiplicar numerador e denominador por um mesmo valor, sempre o resultado originado vai ser uma fração equivalente. Perceba novamente o exemplo. Eu vou tornar a utilizar a fração meio. Agora eu vou multiplicar por 3. Olha só o que acontece. Ó. 1 vezes 3 vai dar 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Então a fração resultante vai ser 3/6. Significa dizer o quê? Que tanto 1/2, que tanto 3/6 como 2/4 vão ser equivalentes ao meio, que foram frações resultantes da multiplicação do numerador e o denominador por um mesmo valor, certo? Isso é o que isso na verdade é o princípio da ideia. Então é isso que você tem que levar, certo? Eu consigo originar uma fração equivalente pela multiplicação? Sim. Como é que faz, professor? Desta forma que fizemos, multiplicando ambos numerador e denominador por um mesmo valor, certo? Agora nós vamos ver como obter uma fração equivalente pela divisão. Quando você realiza uma operação da divisão, na verdade, quando você vai dividir, você vai buscar a fração equivalente pela divisão, na verdade, o que você está fazendo é simplificando a fração. É muito comum você se deparar, ao longo do ensino fundamental, com questões que te pedem para calcular a simplificação de frações. E muitas vezes o aluno desconhece, ou não lembra como é que faz. Então, simplificar uma fração significa dividir essa fração. Agora, como a gente já tinha comentado antes, essa divisão ela deve ser executada dividindo simultaneamente numerador e denominador, certo? Então vamos lá para o primeiro exemplo. Nós temos aí a fração 8 sobre 28, ou 8/28, certo? Perceba que tanto o numerador como o denominador são números pares. E todo número par é divisível por 2. Então, para começar a simplificação, ou seja, a divisão, nós vamos dividir tudo por 2. Então tá aí, gente, ó. 8 dividido para 2, 4. 28 dividido por 2, 14. Então nós vamos chegar até a fração 4/14. É possível continuar a divisão? Sim, é possível, porque tanto 4 como 14 são números pares. Então vamos tornar a dividir por 2. 4 dividido para 2 vai dar 2. 14 dividido por 2, vamos encontrar o número 7. Então nós vamos ter como resultante dessa divisão a fração 2/7. Significa dizer o que, gente? 2/7 é a nossa fração irredutível. Nós chegamos até uma fração que não é possível simplificar mais. Existe algum número que vai dividir ambos, o 2 e o 7, simultaneamente? Não. Então nós chegamos à versão menor dessa fração. E essa versão menor é chamada de fração irredutível. É muito comum também você se deparar com esse termo em determinados problemas, como por exemplo, calcule a forma irredutível da fração tal. Então toda vez que falar de irredutível, automaticamente estamos falando de simplificação. Só que a fração irredutível, gente, ela é a forma mais simplificada de uma fração, certo? Perceba que ela está lá no final da cadeia. Lá no final da simplificação, nós vamos sempre encontrar uma fração irredutível, certo? Agora vamos para o exemplo número 2, que é 18/24. Perceba novamente que tanto 18 como 24 são números pares. Se são números pares, não há dificuldade. Basta que você divida sempre por 2. Então, dividindo por 2, nós vamos ter, ó, 18 por 2, vamos encontrar o número 9. 24 por 2, vamos encontrar o número 12. Então, fazendo a divisão, nós vamos ter 9/12. Perceba agora que o 9 ele não é um número par, ele é um número ímpar. Então, gente, nesse momento eu já não posso mais dividir por 2. Porque apesar do 12 ser número par, mas o 9 ele não é. Então, agora eu vou ter que buscar um número que consiga dividir ambos, numerador e denominador, ou seja, dividir o 9 e o 12. E aí nós vamos perceber que esse número é o número 3. 9 dividido para 3, nós vamos encontrar 3. 12 dividido por 3, vamos encontrar 4. Então nós temos a nossa fração 3/4. Observe que não existe mais a possibilidade de dividir essa fração por um valor, certo? Ou seja, 3/4 é a nossa fração irredutível. Entenderam, gente, a definição de fração irredutível e simplificação de fração? Então é bem simples, tá? Então agora, em cima da simplificação, gente, nós vamos estudar dois tipos específicos de simplificação. A simplificação por 3 e logo após a simplificação por 7.
Para que a gente consiga executar a simplificação por 3 de forma rápida e prática, eu peço que vocês se recordem e lembrem da tabuada do 3, a tabuada da multiplicação. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 e assim por diante. Cada resultado da multiplicação, nós podemos afirmar que é um múltiplo de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 e assim por diante. Todos os resultados dessa multiplicação são múltiplos de 3. Por que a gente está tocando nesse assunto? Porque dividir, só é possível você simplificar uma fração, não é dividir uma fração? Então, quando tu divide por 3, só é possível tu dividir um número e a conta dá exata quando você tem um múltiplo de 3, certo? Vamos ver no exemplo para ver como é que fica. Nós temos aí a fração 9/12. É claro que a gente já sabe que não podemos dividir o 9 pelo 2. Então, inviabiliza simplificar essa fração por 2. Mas eu percebo que tanto 9 como 12 são resultados da multiplicação da tabuada do 3. Significa dizer o quê? Que 9 e 12 são múltiplos de 3. Se são múltiplos de 3, logo são divisíveis por 3. Tá aqui, ó. O 9 está aqui, o resultadozinho é o 3 vezes 3. O 12 está aqui logo abaixo, é o 3 vezes 4. Então, eles são múltiplos de 3. Se são múltiplos de 3, são divisíveis por 3. Logo, 9/12, a simplificação vai começar por aí, ó, dividindo pelo 3. E aqui, de forma mais prática, ó, 9 dividido por 3, vamos encontrar o número 3. 12 dividido por 3, vamos encontrar o número 4. Logo, a fração resultante vai ser 3/4. É possível continuar simplificando por 3? Não, professor. Apesar do 3 ser divisível, mas o 4 não é. Então significa dizer o quê? Que nós encontramos a nossa fração irredutível, a forma mais simplificada da fração 9/12, certo? Vamos para mais um exemplo. Nós temos agora a nossa fração 15/27, ou 15/27. Novamente, perceba que tanto 15 como 27 são múltiplos de 3. Por quê, professor? Porque são resultados da multiplicação por 3. Ó. O 15 é o 3 vezes 5 e o 27 é o 3 vezes 9. Então, se são múltiplos de 3, logo são divisíveis por 3. Então, vamos começar o processo da divisão. Ó. 15 dividido para 3 dá 5. 27 dividido para 3 dá 9. Logo, a fração resultante é 5/9. Perceberam como é bem simples o processo da simplificação? Certo? Muito simples. Agora, vamos executar a simplificação por 7. Então, nós temos aqui a nossa simplificação por 7. Para isso, novamente, vamos usar a tabuada da multiplicação por 7. Então, nós temos aqui a nossa tabuadinha. Por 7 já é um pouco maior, eu aconselho que você anote a tabuada para que você consiga resolver de forma mais prática. Então, tá aí, ó, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28 e assim por diante. É claro que essa tabela vai até o 10, não impede você continuá-la, certo? Então, gente, o resultado de cada uma dessas multiplicações por 7 são chamadas de múltiplos de 7. Se um número ele é múltiplo do 7, logo ele é divisível por 7, certo? É a mesma ideia da simplificação por 3. Vamos para um exemplo? Então, nós temos aí 21/35, ou 21/35. Perceba que tanto 21 como 35 fazem parte do resultado da tabuada do 7. Ó. O 21 é o 7 vezes 3 e o 35 é o 7 vezes 5. Ora, se 21 é resultado da multiplicação do 3 pelo 7 e o 35 é o resultado da multiplicação do 5 pelo 7, logo nós podemos afirmar que 21 e 35 são múltiplos de 7. Se são múltiplos de 7, são divisíveis por 7. Aí você me pergunta, mas professor, o 21 também está aqui na tabuada do 3. Gente, não tem problema algum, o número ele tem vários, o número 21 ele tem vários divisores. Então ele vai aparecer em outras tabuadas também, tá? Mas aqui o caso da simplificação por 7 é procurar um número que divida simultaneamente os dois. Esse número é o 7, certo? Então dividindo aí por 7, nós vamos encontrar o seguinte, ó. 21 dividido para 7 equivale a 3. 35 dividido por 7 equivale a 5. Então nós vamos ter a fração 3/5. Essa fração ainda deve ser simplificada, ainda deve ser dividida por 7? Não, gente, porque os seus elementos são números inferiores a 7. Então, de forma bem prática, nós chegamos à fração equivalente a 21/35, que é 3/5. E lembrando, gente, se nós estamos simplificando, é claro que essa fração irredutível ela é equivalente. É muito comum você encontrar questões desse nível, que falam assim, ó, calcule a fração irredutível e equivalente. Ou seja, toda fração irredutível, automaticamente ela é equivalente, porque ela está dentro da ideia de equivalência, certo? Beleza, então vamos agora para o último exemplo. Nós temos aí 49/77, ou 49/77.
Novamente, gente. O 49, ele está aqui na tabuada, ó. 49 é o 7 vezes 7. E o 77? Aí você fala, professor, não estou enxergando o 77 na tabuada. É claro que aqui a gente estabeleceu um limite. E esse limite ele não deve ser estabelecido, ó, na sua cabecinha, certo? Então sempre continue. Depois do 70, vem o 7 vezes 11, que dá 77. Ou seja, 77 é o resultado de uma multiplicação do 11 pelo 7. Logo, ele é um múltiplo de 7 também. Certo, gente? Então, fazendo a simplificação por 7, já que o 49 e o 77 são múltiplos de 7, logo são divisíveis por 7. Então, fazendo a divisão, ó, nós vamos ter 49 dividido por 7, que vai dar 7. E o 77 dividido por 7, nós vamos encontrar 11. Logo, a fração resultante, fração irredutível equivalente, será 7/11. Então, perceberam quanto é simples você simplificar uma fração? Certo? Então, até a próxima aula.